Oi, oi, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma RH Class, nossas aulas aqui que sempre tem uma temática relevante para subir, elevar o seu nível na área de RH. Para você que ainda não me conhece, eu sou Elissandra da Mata, sou fundadora do Instituto RH na Prática e também da RHP Consultoria. E aqui eu ensino profissionais a implantarem todos os subsistemas do RH com base na metodologia mais atual do mercado e, consequentemente, alavancarem as suas carreiras por isso. Então, se você quer estar por dentro de assuntos como esse, periodicamente, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, justamente para que você seja notificado sempre que tiver vídeo novo e é toda semana, tá certo? E aproveitando nossa aula de hoje, só para você já tá por dentro do spoiler do conteúdo que a gente vai falar aqui, é justamente sobre como obter a aprovação dos seus projetos dentro das empresas. Que é RH que nunca passou por isso, de ter uma ideia, de saber que a empresa está precisando de algo, que obviamente você pode contribuir, você chega lá com essa ideia e a empresa fala não. Quem nunca, né? Então eu quero justamente te mostrar como você pode alcançar esse sim, como você pode abrir portas, as oportunidades dentro dessa empresa para você, com a aprovação dos seus projetos, combinado? Maravilha! Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você o que significa, né, a importância dessa temática. Muitas das vezes, na maioria das vezes, na verdade, nós estamos bem intencionados. A gente quer fazer as coisas porque a gente tem esse desejo de abraçar o mundo, né? A gente quer fazer tudo de uma vez, a gente quer que a empresa tenha tudo, a gente quer que a empresa tenha todos os subsistemas implantados. Então a gente olha, nossa, aqui não tem uma avaliação de desempenho. Quero implantar. Nossa, aqui não tem um plano de cargos e salários. Quero implantar. Nossa, aqui não tem um processo de treinamento, de integração, ou não tem um processo de treinamento de jeito nenhum. Vou implantar. E aí, nessa boa intenção de querer abraçar o mundo e fazer as coisas acontecerem ali dentro, a gente tende a levar essas ideias para frente. Só que é muito frustrante quando a gente sabe que a empresa precisa de algo, a gente sabe que esse projeto de RH específico, esse subsistema de RH específico ajudaria a empresa, só que a empresa não enxerga dessa forma. Ela não consegue ver o que você está vendo, ela não consegue entender a importância daquilo que você está falando. E aí o que acontece? Ela diz que não porque não tem tempo suficiente para você fazer aquilo, não porque não precisa, não porque não é o momento, e aí você fica frustrado. E muitas das vezes, em grande parte das vezes, a gente sabe que a empresa está perdendo, mas a gente também se sente perdendo, né? Porque para nós é uma grande oportunidade poder ter esse espaço de implantar um projeto, de mostrar o nosso trabalho, porque obviamente a gente ganha com isso, né? A gente ganha essa visibilidade, a gente ganha essa credibilidade quando a gente faz algo que funciona, quando a gente implanta algo que, inclusive, a gente sai ali da nossa rotina, né? Porque ninguém gosta de ficar só no operacional. Ninguém gosta de ficar só apagando fogo, só fazendo as mesmas coisas todos os dias, a gente quer mais. E esse querer mais faz com que a gente, sim, tente, mas muitas das vezes recebemos um não. Ou pior, às vezes a gente nem tenta. Às vezes a gente já fica com aquela sensação de, a empresa não vai aprovar não. Não, isso aqui não vai ser aprovado nunca, já conheço aqui a empresa. E aí, o que faz? Você nem tenta. Então, eu quero te falar sobre a importância de tudo isso, de você tentar. E de você tentar da forma certa. A importância dos seus projetos, que os seus projetos têm para a empresa. Então, primeiro, nós somos os especialistas na área. Esse líder, essa dona de empresa, essa diretoria, não é especialista em recursos humanos, você é. Então, se você é o profissional especialista, nada vai mudar se você não se posicionar. Já começa por aí. Se você não assumir esse controle de dizer assim, não, eu vou conscientizar essa empresa, eu vou mostrar para ela isso que eu estou enxergando, eu vou comprovar para ela o benefício disso que eu estou falando, eu vou levar essa informação à frente. Se você não faz isso, nunca vai mudar, porque para aquele líder, para aquela pessoa que está ali do outro lado, tomar essa decisão de acordar um belo dia, nossa,
Vou estudar mais sobre RH. E aí, estudar sobre RH, chegar à conclusão que precisa e chegar em você e falar, bora implantar? Se você está esperando isso acontecer, não vai acontecer muito provavelmente, porque esse líder, essa pessoa que está ali à frente desse projeto, está com milhões de outras coisas para fazer, talvez na cabeça dele milhões de outras prioridades para fazer acontecer. Então pode ter certeza que ficar esperando a oportunidade cair no seu colo não vai adiantar. Então a importância é, nós somos especialistas, então nós temos que nos posicionar. Além disso, nós somos responsáveis, sim, por assumir o controle da gestão de pessoas dentro da empresa. Vamos parar para pensar aqui juntos. Quando eu falo que o nosso departamento de RH também é conhecido como Departamento de Gestão de Pessoas, você já parou para pensar o porquê que a gente ganha esse nome também? De Departamento de Gestão de Pessoas, sendo que nós não somos responsáveis por gerir as pessoas diretamente dentro da empresa. A gente não gere todas essas pessoas, então por que Departamento de Gestão de Pessoas, profissional de gestão de pessoas? Porque os nossos projetos, os projetos do RH, têm esse poder de influenciar, de direcionar diretamente a forma com que as pessoas vão ser geridas. Então, se você implanta um processo de avaliação de desempenho, você está determinando como as pessoas vão ser avaliadas, o padrão, o processo. Se você implanta um processo de recrutamento, você está determinando esse padrão de seleção, de entrada das pessoas. Se você implanta um projeto de plano de cargos e salários, você está determinando as regras do jogo pelas quais essas pessoas vão crescer. Então, você sim dá as ferramentas, o padrão, o direcionamento para que esses líderes façam essa gestão. Então, esse é o nosso papel. Se você não assume esse controle, a empresa ela fica sem isso. E essa é a nossa função. Se a gente não está fazendo isso acontecer, a gente está longe de fato, estar atuando conforme nós deveríamos, com o resultado que nós deveríamos, certo? Então, com os novos projetos, né, novas ideias, novos subsistemas que a gente entende que a gente precisa implantar, se a gente fizer isso de forma correta, a empresa ela tem ali uma grande oportunidade de resolver problemas que existem ali dentro e também de se aproximar dos seus objetivos. Então, se eu tenho um problema de rotatividade e eu implanto um processo de recrutamento e seleção mais efetivo, eu estou, através do meu projeto, melhorando um problema que a empresa tem. Se existe um grande problema onde as pessoas elas não sabem muito bem para onde vão, elas não sabem como estão o desempenho delas ou elas estão desempenhando funções que não são delas, se eu implanto uma descrição de cargos, uma avaliação de desempenho, eu melhoro esse ponto, eu resolvo esse problema. Se a empresa tem um desejo, uma meta, um objetivo, um planejamento estratégico de naquele ano aumentar as vendas e eu coloco, por exemplo, meus treinamentos em prol disso, para treinar as pessoas para que elas vendam melhor, eu estou, através dos meus projetos, aproximando a empresa de um objetivo. Então, essa é a principal função do nosso trabalho. E com esses projetos implantados, todos eles de uma forma correta, eu contribuo para isso. E quando eu começo a contribuir para isso, tanto para resolver problemas quanto para aproximar essa empresa das metas, eu estou falando o que para a empresa? Olha, empresa, como o meu trabalho é relevante. Olha, empresa, que diferença o meu trabalho fez. E é aí que a gente também ganha maior visibilidade. E aí a gente entra no nosso último ponto da importância. Maior possibilidade de crescimento para você, como profissional de RH. Porque se você está fazendo esse nível de atuação, se você está contribuindo nesse nível, é impossível a empresa desver isso, é impossível ela ignorar esses resultados. Então, você ganha colateralmente com isso, consequentemente com isso. E no final das contas, é o que a gente deseja, né? É ser mais visto, mais valorizado, é de fato ter a nossa voz mais ouvida, é que os nossos projetos impactem e que, obviamente, a gente consiga crescer através disso, né? Então, acredito que essa consequência seja o maior impulsionador para que a gente faça essas coisas acontecerem, né? Bom, então quais são as consequências do não fazer isso, né? Não apresentar esses projetos de uma forma correta, não ter esses projetos aprovados, não estar atuando dessa forma estratégica. Primeiro é a sua estagnação, porque aí você vai se ver há anos fazendo a mesma coisa, você vai se ver há anos sem crescer direito, apagando fogo, no operacional, estagnado. Por quê? Porque você não conseguiu esse espaço para implantar essas coisas.
Além disso, ficar apagando fogo, né, como eu já disse, e acaba também influenciando na empresa. A empresa não resolve problemas que ela tem, porque os seus projetos não estão ali impactando nisso. A gestão das pessoas fica à mercê da subjetividade. O que que é isso? Se você não assume esse controle de dizer, olha, a forma de avaliar é assim, a forma que as pessoas vão crescer é assim, a forma que as pessoas vão entrar na empresa é assim, a forma que elas vão ser desenvolvidas é assim, isso vai estar acontecendo de uma forma ou de outra. As pessoas vão estar entrando de uma forma ou de outra, elas vão estar crescendo de uma forma ou de outra, mas sem a sua determinação, sem a determinação dos projetos do RH. E aí o que que acontece? A gente tem a subjetividade, onde cada líder faz do seu jeito. O líder mais bonzinho, ele vai tender a colocar todo mundo para dentro de qualquer jeito, vai analisar ali numa entrevista a parte mais empática, vai também dar promoção para as pessoas muito fácil, vai também avaliar todo mundo com 10. O líder que é mais rígido, ele vai tender a dizer que ninguém nunca ganha 10, que não existe ninguém perfeito, ele vai tender a ser mais rigoroso na contratação, ele vai tender a ser mais rigoroso nas promoções, não, ninguém vai ser promovido, eu não vou lavar as minhas mãos por ninguém. E aí eu tenho vários estilos de gestão dentro de uma mesma empresa, várias réguas diferentes. E aí é onde a gente gera senso de injustiça e, obviamente, tudo isso culpa dos líderes? Não. Responsabilidade do RH, que não assumiu essa função que nós temos de gerir as pessoas através dos nossos projetos, determinar estes padrões. E aí entra num outro ponto que eu quero levar de reflexão aqui para vocês. Se eu tenho tudo isso aqui acontecendo, você perde a oportunidade de fato impactar. Você perde a oportunidade de realmente fazer algo de relevância com o seu trabalho. E é onde você pode estar pensando assim, Elis, na verdade, olha, eu sei de tudo isso, eu sei da importância de tudo isso. Eu até acho que eu conseguiria um sim da empresa, ou eu nunca nem cheguei a tentar porque eu não sei implantar nada disso, né? Eu não tenho segurança, se a empresa me disser um sim. Como é que eu implanto um plano de cargos e salários? Como é que eu faço uma avaliação de desempenho? Como é que eu faço tudo isso acontecer na prática? Então, se o que está te travando é insegurança técnica, acho que tá mais fácil ainda de resolver. Porque aqui mesmo no nosso canal, você vai achar vídeo, aula sobre tudo. Você vai achar aula de plano de cargos e salários, você vai achar aula de avaliação de desempenho, de recrutamento e seleção, de treinamento, de diagnóstico organizacional, de pesquisa de clima, de endomarketing, de gestão de desligamento. Provavelmente estou esquecendo alguma coisa, mas você vai achar aula de tudo. Então, isso é resolvível. É estudar, é se aprofundar, é encontrar o caminho para implantar. Mas, se o seu problema é conseguir mostrar essa importância para a empresa, acho que começa com a sua segurança técnica, claro, porque o outro sente quando a gente está inseguro, quando a gente não sabe do que a gente está falando, quando a gente não sabe fazer aquilo, o outro sente e essa insegurança influencia na resposta do outro. Mas, se você está seguro tecnicamente e o seu problema está sendo puramente não saber passar essa ideia, então a gente vai resolver isso agora. Porque eu sei que você já pode ter pensado o seguinte, Elis, e por que eu sei que você já pode ter pensado isso? Porque eu já ouvi isso inúmeras vezes. Olha, eu não sei nem contar quantas vezes eu já ouvi isso de alunos meus, de seguidores meus. A empresa onde eu trabalho nunca vai aprovar isso aí. Não, olha, eu já desisti, aqui na minha empresa o pessoal tem a mente fechada, aqui na minha empresa é muito familiar, é uma coisa muito arcaica, os gestores eles são muito cabeça dura, são muito cabeça fechada. Aqui eu já sei que eu não vou ter essa oportunidade, então eu não vou nem tentar e tá tudo certo. Quando você já parte desse pressuposto, você tá se colocando numa situação onde você tá aceitando. Você tá aceitando essa realidade para você e para a empresa. Tá aceitando o mediano, tá aceitando tudo bem, ou qualquer coisa, ou tá ok. E vamos combinar? Aceitar isso sem nem tentar é um desfavor que você tá fazendo com você e com a empresa. Então, a gente vai deixar essa crença aí de lado, vamos deixar essa muleta que você tá usando aí de lado, pra gente entender o que você pode estar fazendo errado, ou o que você pode fazer diferente do que você tem feito para a aprovação dos seus projetos, para obter o sim. Eu tenho uma aluna, eu tenho vários casos assim, mas me lembrei agora de uma aluna específica, que é a Rosana. A Rosana, ela me conta numa entrevista que ela deu comigo, que inclusive tem esse vídeo por aqui no canal do YouTube também. Ela conta o seguinte, Elis, eu tive 9 nãos.
9. Ela contou quantas vezes ela chegou na empresa, falou que, olha, empresa, a gente precisa de um RH mais completo, a gente precisa de outros subsistemas, a gente precisa implantar outras coisas, porque ela, na época, era realmente ali um operacional, era, na verdade, não existia um RH, era mais um DP, e aí ela queria, de fato, colocar as outras coisas, implantar as outras coisas, mas ela teve 9 nãos. A Rosana tinha tudo pra desistir, né? Pra dizer, não, essa empresa aqui realmente não tem salvação no sentido de eu não consigo passar essa ideia pra eles. Só que ela foi atrás de entender o que é que ela podia fazer diferente. E aí foi quando ela teve acesso, né, esse passo a passo que a gente vai ver aqui hoje, mudou a forma de apresentar para a empresa e teve o sim. E esse sim veio acompanhado de ela assumir esse projeto, assumir o RH. Ela cresceu depois lá dentro, implantou tudo isso. Então, olha só como a gente precisa entender a forma que a gente está fazendo isso. E é sobre isso que eu quero te falar aqui agora. Pode ser que você tenha o desejo de implantar um processo de recrutamento e seleção mais avançado, mais assertivo em onde você trabalha, um processo de recrutamento e seleção por competências. Pode ser que você queira implantar uma avaliação de desempenho de uma forma atualizada, analisando as competências técnicas, comportamentais, organizacionais. Pode ser que você queira implantar um processo de treinamento e desenvolvimento, treinamento de integração, treinamento funcional, treinamento comportamental, enfim, treinamento técnico, ou um plano de cargos e salários por competências, onde as pessoas podem crescer através dos seus desempenhos. Bom, se você quer implantar alguma dessas coisas, a gente vai ver agora que você precisa ter visibilidade. Pois é, para você, de fato, ter o sim, você precisa ter visibilidade. O que seria isso, Elis? Para o outro enxergar confiança no que você está dizendo, não basta você saber, tem que parecer que você sabe. Esse é o ponto. Não adianta você saber que aquilo é importante, não adianta você saber implantar aquilo, não adianta você saber que aquilo de fato vai impactar se não parece que você sabe. Se você não consegue passar isso para o outro, aquilo que está na sua cabeça, você passar isso para frente. Então, tem que parecer para o outro. A empresa tem que visualizar a importância do que você está falando, tem que acreditar no que você está falando, tem que ver em você alguém capaz de fazer isso acontecer, ter segurança que aquilo realmente é algo que ela precisa. E isso começa por você conseguir transparecer isso. Então, pode ser que você seja um ótimo profissional, pode ser que você tenha boas ideias, pode ser que você veja muitas coisas, mas a empresa ainda não conseguiu acreditar nisso, não conseguiu ver o que você está vendo, certo? E por que, então, que nós normalmente não conseguimos transparecer que sabemos? Por que que normalmente a empresa não consegue enxergar o que a gente está vendo? Não consegue sentir segurança no que a gente está falando? Por algumas questõezinhas aqui. Primeiro, a gente tem que falar a língua da empresa. Não adianta eu chegar na empresa falando a língua do RH. Porque não é a língua que ela fala. Ela não entende a nossa língua. Ela entende a linguagem dela. É a mesma coisa, né? Vamos falar de uma maneira bem geral e óbvia. É a mesma coisa de eu colocar alguém falando japonês e alguém falando inglês para conversar. A chance deles não se entenderem é muito grande. A chance de um não conseguir ver o que o outro tá vendo, entender o que o outro tá falando é muito grande. E é basicamente isso que acontece quando a gente chega falando com a empresa a língua do RH. Que é o que? A língua do RH. Nossa, empresa, isso aqui é tão importante, olha. Isso aqui é muito relevante. Toda empresa tem que ter isso. Porque isso aqui vai deixar as pessoas mais felizes, mais motivadas. E isso vai trazer mais resultado pra gente. Olha, não dá pra gente ficar sem isso mais. Essa é a língua do RH. A empresa, o que ela tá escutando é as pessoas mais felizes, o que elas vão me trazer com isso? As pessoas mais motivadas, o que eu ganho com isso? É importante? Importante, sério? Será? Será que é importante para nós? Será que precisa mesmo aqui dentro? A gente sobreviveu tanto tempo sem isso. Então, as objeções são tão grandes que se você fala a sua língua, você não consegue quebrar essas objeções da empresa. Além disso, muitas das vezes a gente erra na abordagem. A gente chega e aborda esse assunto de uma maneira despretensiosa, de uma maneira muito informal, de uma maneira meio, sabe, sem muito profissionalismo. Então a gente tá ali num cafezinho com o nosso chefe e, nossa, olha, a gente precisava tanto disso. Às vezes a gente tá numa reunião de outro tema
onde está sendo discutido outra coisa, e aí você cita, nossa, isso aqui seria importante. Ou às vezes você aborda a empresa falando sobre isso no almoço, ou de um jeito no e-mail. Então a intenção é, se você quer que o outro veja a importância disso, você tem que tratar com a importância que ela tem. Se a gente não dá essa roupagem de isso é importante, o outro ele também não vai ver como importante. Então, como você tem que abordar? Você tem que virar para esse líder, para essa pessoa que você vai apresentar e falar o seguinte: olha, eu tenho um projeto novo, ideias de implantação que eu percebo que são necessárias para esse momento e que eu queria apresentar para você. A gente pode marcar uma reunião? Marca uma reunião. Organiza essa apresentação de uma maneira profissional. Apresente isso de uma maneira profissional, em um momento feito para aquilo. E aí sim o outro vai tratar essa informação com a importância que ela realmente tem. E daí, obviamente, não só isso, você precisa se preparar, né? Como eu disse, preparar a sua apresentação, se preparar. Preparar o que você vai falar, o como você vai falar, quais são as informações que você vai levar, se você vai colocar em um PowerPoint ou se você vai apresentar em outro formato, ok? O foco dessa comunicação que você vai estar tendo naquele momento com a empresa não é sobre você, é sobre a empresa. Então, olha só mais uma língua que não é entendida pela empresa. Nossa, empresa, eu já tô aqui há tantos anos e olha, eu tô fazendo as mesmas coisas há tanto tempo. Seria tão legal para mim, né? Acho que seria uma grande oportunidade nesse momento para mim poder implantar outras coisas aqui dentro. Acho que tá na hora, acho que eu tô pronto para isso, para implantar um plano de cargos e salários. Não é sobre você. Não é sobre o quanto você está sobrecarregado, ou o quanto você está há tantos anos fazendo a mesma coisa, ou o quanto você quer uma oportunidade sobre isso, ou o quanto você gostaria de... Não é sobre você. O que a empresa ganha com isso? Essa é a língua dela. O que ela vai ganhar com esse projeto? E aí, consequentemente, você vai ganhar, mas você não vai convencer a empresa a implantar algo fazendo aquilo ser o foco em você, ok? E você tem que ser portador de resoluções e não de más notícias. Teve uma vez que eu estava atendendo um cliente e eu me lembro que eu cheguei nele e falei assim, olha, a gente vai levantar aqui quais são os problemas que a empresa tem, né? E nós vamos te apresentar. E aí eu me lembro dele falar assim pra mim, Elis, seguinte, eu entendi, você vai me dizer quais são os problemas, mas eu tive uma experiência uma vez de uma consultoria financeira que chegou aqui, fez ali um levantamento de informações, no final das contas, ela me apresentou ali todos os problemas que eu tinha, apontou o dedo para tudo dentro da empresa, aqui tem problema, 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 e me deixou com essa bucha. E eu fiquei assim, tá, mas e aí? O que eu faço com isso? Como é que eu resolvo esses problemas? Não adianta você me dizer o problema, eu tenho que entender qual é a resolução, qual é a solução, o que a gente faz com isso agora? E naquele momento eu entendi o quanto existem profissionais que de fato ainda não entenderam que a gente não tem que ser portador só da má notícia. Só enfiando o dedo na ferida da empresa, dizendo que ela tem um monte de problema, ou que ela, né, tá fazendo tudo errado, quando na verdade a gente, né, tá mexendo numa coisa que dói para a empresa sem dar a solução. Cadê o remédio? O curativo? Como é que a gente resolve isso? Não adianta só enfiar o dedo na ferida. Então, é sim a gente falar sobre os problemas, é sim a gente falar sobre o que a empresa precisa, mas num tom positivo. Olha, empresa, sim a gente tem isso, mas olha que legal é que a gente pode resolver dessa forma. Olha, eu já trouxe aqui a solução é essa. A gente vai resolver isso. Entende? Então, o seu projeto ele tem que ser visto como a solução. E você tem que comprovar os seus argumentos. Muitas das vezes a gente chega falando só, eu acho que isso vai ser muito bom. Nossa, eu tenho certeza que isso aqui vai ser incrível. Eu acho que a gente tem esse problema. Eu sinto que a gente tem esse problema. Nada disso é realmente a língua da empresa. A língua da empresa é fatos, dados, números, comprovações. Cadê? Cadê você me mostrar, me comprovar? Primeiro, que a gente precisa disso. Segundo, que isso que você está propondo realmente vai contribuir de alguma forma. Cadê você me mostrando?
Então, você tem que comprovar. Não adianta ficar no achômetro, na linguagem subjetiva, ok? Então, quando você vai apresentar uma ideia de um projeto, você quer passar segurança, ou seja, que você tem domínio e controle sobre o que você quer comunicar. Ou seja, você tem que estar também desenvolvido, apto a aquele conhecimento. Você tem que ter o conhecimento daquela metodologia. Se eu quero um plano de cargos e salários, eu tenho que entender sobre, minimamente, para poder passar essa informação para frente, com segurança. Bom, e uma coisa que passa muita segurança e que entra muito naquele ponto de comprovar que aquilo vai ser bom, fazer a empresa enxergar o que você enxerga, é a prova. A prova que nesse caso é você de fato conseguir comprovar para a empresa o que você está falando. Isso perpassa por duas coisas, tá? Primeira coisa, a gente vai comprovar para a empresa que ela precisa do que a gente está falando. E para comprovar para a empresa que ela precisa do que a gente está falando, a gente vai levar indicadores medidos. Então, se eu estou falando para a empresa que a gente precisa melhorar o nosso processo seletivo, porque a rotatividade, né? Porque não estamos tendo muita assertividade na contratação do jeito que está hoje, eu preciso levar dados, eu preciso levar como é que está a minha taxa de rotatividade, eu preciso levar como é que tá o meu índice de retenção de pessoas, eu preciso levar como é que tá o meu tempo médio de empresa, mostrando para ela, então, que esses índices atuais da empresa não estão tão legais como deveriam e que esse projeto é a solução. Se eu tô levando um plano de cargos e salários, eu tenho que levar como é que tá a nossa competitividade salarial, como é que tá a nossa retenção de pessoas por causa então, meu índice de desligamentos por causa de uma falta de possibilidade de crescimento. Se eu levo isso, eu já comprovo meu argumento que aquilo é necessário. Se eu quero mostrar que a avaliação de desempenho é importante, eu tenho que levar como é que está o meu índice de saída por falta de desempenho, ou o índice de entrega das pessoas, como é que estão ruins por falta de um entendimento de desempenho. Ou seja, eu preciso medir indicadores. Então, esse é o primeiro ponto de prova. Provar que a empresa precisa. E a gente faz isso através dos dados atuais e reais dela, ok? E existe um segundo ponto onde eu preciso comprovar que aquilo que eu tô falando é bom, que aquilo que eu tô propondo é de fato interessante para a empresa. Só que para isso eu preciso dar uma degustação para ela, fazer com que ela veja o que eu tô vendo. Quando eu falo assim, empresa, olha, se eu implantar o recrutamento e seleção do jeito que eu tô falando, vai ser incrível, porque a gente vai conseguir analisar as competências técnicas, as competências comportamentais. Eu tô enxergando, a empresa não tá. Ela tá meio assim, tentando imaginar. Se eu falo pra ela, nossa, a gente vai ter uma tabela salarial, onde a gente vai ter os níveis, onde a gente vai ter os steps, a gente vai ter os critérios de promoção, os critérios de progressão. Eu tô enxergando, ela tá tentando imaginar. Imagina você chegando num supermercado para comprar uma bolacha, tá? E aí você chega lá e tem uma marca nova de bolacha lá, lançando. Você olha, a embalagem tá bonita, os ingredientes parecem ser atrativos, parece ser gostoso, mas você tá só imaginando, você tá imaginando a textura, você tá imaginando o gosto, você tá imaginando como é que é, só que você não tem certeza. E às vezes, na falta da certeza, você prefere ir pro conhecido. Você prefere pegar a bolacha que você sempre compra mesmo? Mesmo aquela estando num preço melhor, ou numa embalagem mais bonita, ou alguém te disse que ela é boa, mas você ainda assim não quer arriscar. Você quer ficar com a sua mesmo. A questão é, se tem ali uma pessoa, né, uma funcionária daquela marca, com o uniformezinho da marca, uma mesinha ali com degustação daquela nova bolacha, e ela te dá olha, experimenta. E você experimenta. E você então tem a comprovação de que ela realmente é gostosa, de que a textura realmente é boa, de que, enfim, tudo que você imaginou e muito mais, você leva. Porque você já degustou, você já entendeu, você não tá só mais imaginando, você teve a comprovação daquilo que de fato ela é. Então não adianta você só falar as coisas para a empresa sem mostrar uma prova, uma degustação, uma amostra, para ela conseguir ver o que você está vendo. E bom, quando você propõe algo novo para a empresa, é normal que ela fique com dúvida. Será?
E a prova é o que dá segurança para ela. Ah, agora eu entendi o que você está me dizendo, para que ela possa tomar essa decisão. E como a gente está falando de coisas intangíveis, né? Que é difícil, às vezes, a pessoa, né, que tá ali do outro lado, imaginar a longo prazo, ela precisa acreditar nesse resultado. E como que a gente coloca em prática essa parte? Tanto medindo indicadores, que foi a primeira parte que eu disse, mas essa parte da degustação, a gente coloca em prática mostrando um exemplo de formulário, de planilha, da prática de como que aquilo vai ficar no final. Então, por exemplo, se eu falo para ela que o nosso processo de recrutamento vai ser mais assertivo, eu tenho que mostrar, olha, empresa, é esse nível de parecer do candidato aqui que eu vou começar a fazer de agora em diante, mostrando ali toda a trajetória profissional, quais são as competências comportamentais do cargo, as competências organizacionais, qual é o perfil comportamental dela, a minha conclusão. Opa, que a empresa olhou, ela não tá só mais imaginando, ela teve a comprovação. Isso aí eu quero, ok, isso aqui realmente parece ser muito bom, isso aqui, então eu quero. A gente passa a querer aquilo que a gente entendeu que de fato é bom. Se eu falo para a empresa que ela precisa de um processo de avaliação de desempenho melhor, eu comprovo. Olha, empresa, a gente vai avaliar as partes de competências comportamentais, a gente vai avaliar as partes de competências organizacionais, a gente vai avaliar as partes de performance do cargo. Opa, a empresa olha aquilo e pensa, tá bom, isso aí eu quero. Nossa, que nível de detalhe, é isso aí que você vai implantar? Isso aí vai ser muito bom, isso aí eu quero. Percebe a diferença? Ela não tá só mais imaginando quando você tá falando. Ela conseguiu visualizar aquilo que ela vai ter ali dentro. Se eu tô falando que eu vou implantar um novo processo de treinamento e desenvolvimento, eu mostro para ela, olha, empresa, eu vou conseguir medir e mostrar para você o ROI dos treinamentos, o retorno do investimento dos treinamentos. Eu vou conseguir te mostrar que a gente teve um ROI de 254%. Olha só. Nossa, sério que você vai conseguir me mostrar se os treinamentos estão dando o mesmo resultado ou não nesse nível de detalhe? Então eu quero. E eu vou mostrar à empresa, olha, eu quero implantar um plano de cargos e salários. E no final, a gente vai ter uma tabela mais ou menos assim, ó. Com as classes, com os níveis, com os steps, com tudo isso acontecendo. E aí, a gente vai conseguir criar critérios de promoção, critérios de progressão. E aquela empresa, ela vai olhar para isso e ela vai simplesmente dizer, nossa, eu quero, isso eu quero. Entende a diferença de você só falar e você mostrar? Então, seja qual for o projeto que você vá fazer, você tem que mostrar uma degustação do que você vai implantar e um indicador que mostra que a empresa precisa daquilo. Além disso, você vai mostrar ali o seu projeto. O que é isso? Então, lembra que a gente marcou uma reunião profissional, a gente se preparou, então a gente vai montar o nosso projeto. Nesse projeto, a gente precisa falar alguns pontos importantes, que são a língua da empresa, para essa empresa ver muito mais profissionalismo no que a gente está falando. Então, a gente vai fazer esse projeto como sugestão da implantação desse projeto da gestão por competências, né, que é esses subsistemas com base nessa metodologia que é a mais atual do mercado, mostrando que a gente sim vai resolver problemas e aproximar essa empresa de metas. O que precisa ter na sua apresentação? Precisa ficar claro do que precisamos, ou seja, o que a empresa precisa. Os indicadores, lembra que a gente mediu? Você vai mostrar para ela do que a gente precisa. A gente precisa melhorar nossa rotatividade, a gente precisa melhorar a retenção das pessoas, a gente precisa aumentar o desempenho das pessoas, a gente precisa organizar o crescimento das pessoas. Então, o que a gente precisa? Depois, qual é a metodologia que vai propiciar a gente resolver esse problema? Mostrar que existe uma metodologia atual chamada gestão por competências, né? E que sim, a gente vai fazer com que a subjetividade da liderança não exista mais, que a gente vai assumir esse controle da gestão de pessoas, implantando esses projetos que definam como as pessoas vão ser geridas. Quais são as etapas de implantação? Você vai colocar todos os projetos que a empresa ainda não tem, ou aqueles que você quer revisar. Então, olha, a empresa, a gente vai começar pela descrição de cargo, depois a gente vai passar para o mapeamento de competências, a identidade organizacional, depois a gente vai para melhorar o nosso processo de recrutamento e seleção, depois a gente vai para avaliação de desempenho, depois a gente vai para o plano
pro treinamento e desenvolvimento, depois o plano de cargos e salários, enfim, depois o endomarketing, a gestão de desligamento. A gente vai fazer o cronograma de implantação. Elise, eu quero implantar, a minha apresentação é só de um projeto. Então, você vai colocar quais são as etapas de implantação deste projeto. É um plano de cargos e salários? Então, eu vou avaliar os cargos, etapa 1, avaliação de cargos, definição de classes, eu vou depois fazer uma pesquisa salarial, tabular, eu vou criar a minha tabela salarial, minha política de remuneração, meu manual de cargos e salários, enfim, certo? E aí, a gente vem para a visão do mercado, mostrar para a empresa que ela está ficando ou para trás, porque, né, as outras empresas já estão implantando isso e ela não, ou que ela pode ser pioneira naquilo, enquanto os outros não estão fazendo ainda. E a gestão da implantação, você precisa deixar claro quem vai gerir essa implantação. Você. E aí você vai mostrar por que você é a pessoa perfeita para isso. Que você tem o conhecimento que você, quando é um RH interno, ou seja, tá ali dentro, você conhece a cultura. Se você é um consultor, você vai dizer que você vai ser imparcial. Então, trazer os benefícios de você ser a pessoa que vai implantar isso. E aí, ó, eu trouxe aqui a comprovação de que quando o projeto ele é apresentado do jeito certo, você tem o seu sim. Olha aí a Luciana, ela disse o seguinte, ó. Confesso que essa metodologia é impossível de você olhar e não ver que é um diferencial. Meu chefe nem deixou eu concluir toda a apresentação. Olha só, ele já deu sim, antes mesmo de eu concluir a apresentação. Eu foquei nesses pontos e no meio da apresentação ele já deu sim e disse que era para colocar tudo em prática. Então veio o sim da Luciana para o projeto dela. Olha aí a Shirley. Passando para compartilhar que eu apresentei o projeto para a empresa que eu trabalho e foi aprovado. Já me olharam como profissional diferenciada. Porque, de fato, se você está conseguindo passar ainda esse conhecimento do jeito certo, o outro ele ainda te olha como, nossa, a fulana sabe de tudo isso. Que legal, eu não sabia. Olha aí a Marielle. Projeto apresentado hoje para a diretoria da empresa e aprovada a implantação. Vou dar início na primeira etapa de descrição de cargos na próxima semana. Olha aí a Rayane. Gostaria de compartilhar com vocês minha felicidade. Acabei de apresentar o projeto de gestão por competências para o presidente da empresa e foi aceito. E tem mais. Olha aí a Sara. Ela até mostra uma fotinha dela apresentando. Olha lá, que bonitinho. Gestão de pessoas por competências. E aí ela colocou, é hoje Brasil. É empolgada e nervosa para apresentar o projeto para os líderes. Depois ela voltou e contou como é que foi. Foi uma bênção, gente. Concluímos com palmas e risos de empolgação. Aí veio a Josi. Havia 3... Ó, eu surpreendi a todos. Já começa por aí. Porque você surpreende o outro quando você começa a falar de algo que o outro nem sabia que você sabia. E olha só, surpreendi a todos. Haviam 3 gerentes e o gestor geral. Eles não conheciam essa minha competência. Ou seja, eles não sabiam que eu sabia de tudo isso. E assim, o que a Elisandra fala é verdade. Acontece um divisor de águas na carreira. Então, ela teve o projeto aprovado. Olha aí, hoje eu apresentei o projeto ao conselho e para os sócios e olha só o que ela ouviu no final. Parabéns, você me surpreendeu. Esse ano fiz 10 anos de empresa. 10 anos que ela estava lá, do mesmo jeito, estagnada. A empresa nunca tinha visto esse lado dela. E essa foi a primeira vez que eu tive voz. Olha só que incrível isso. É de arrepiar, né? É tudo que a gente quer. Olha aí a Cláudia. Hoje eu fiz a apresentação do meu projeto, foi aprovadíssimo. Estou começando um projeto novo numa clínica odontológica, essa clínica existe há 23 anos, e eu ouvi dos gestores, após a apresentação do projeto, que a empresa nunca teve um profissional que mostrasse o caminho ou um projeto com uma metodologia clara. Por quê? Porque ninguém estava falando a língua da empresa, ninguém estava mostrando método, passo a passo, metodologia, dando prova, ok? Temos mais aí, ó. Queria compartilhar com vocês que apresentei o projeto de implantação para minha diretoria e ela super aprovou. Minha diretora falou que era exatamente o que ela esperava de mim e ela acredita que vai ser isso que vai mudar o patamar da nossa empresa. Olha que incrível. Apostou todas as fichas nesse projeto. Olha, Denise, seguiu o passo a passo que eles nos ensina, além de levantar os indicadores, lembra? Reais da empresa hoje, falei, apresentei todos os objetivos do projeto,
Fui ovacionada. O povo deu uma salva de palmas para ela de forma extremamente positiva. E eu serei a mãe da implantação desse projeto. Olha que incrível. Tem mais, ó. Denise, apresentei o projeto para minha diretora. No segundo slide, eu já percebi que ela já estava encantada. Aí, olha só, projeto aprovadíssimo. Nenhum conteúdo que pesquisei ou estudei até hoje foi abordado dessa forma. Olha aí a Bianca. Acabei de apresentar meu projeto e foi sensacional. Não só aprovaram, mas elogiaram muito a minha iniciativa e o meu trabalho. Olha só que incrível isso, gente. E aí que você pode estar pensando assim, mas Elis, eu fiz tudo certo e mesmo assim o meu projeto não foi aprovado. Porque, minha gente, existe essa possibilidade, concorda? A gente não controla tudo. O que está sob o nosso controle, a gente faz. Que é melhorar a forma que a gente está apresentando, medindo os indicadores, levando degustação, fazendo um projeto que tem um escopo de fato profissional, mostrando esse profissionalismo para a empresa. Isso eu controlo. Então, isso você consegue fazer. Mas o outro a gente não controla. Ainda assim, pode ser que mesmo você fazendo tudo certo, mostrando tudo como tem que ser e, obviamente, aumentando consideravelmente a sua chance de levar um sim, pode ser que você receba um não. E é aí que tem uma metáfora que eu gosto muito, que é a metáfora da árvore. Imagine que você é uma árvore e você está crescendo. Chega um momento que a sua copa, né, suas folhas encostam no teto dessa árvore. Então, é você dentro da sua empresa. Então, você atingiu um máximo de crescimento ali dentro com o que você faz hoje. Existem 3 opções. A primeira opção é você tentar mudar a estrutura dessa casa, a estrutura dessa empresa. Abrir um buraco nesse teto para você continuar crescendo, aumentar o pé direito desse teto para você continuar crescendo. E isso você faz dessa forma, apresentando um projeto, mostrando o que você está vendo, fazendo com que a empresa veja o que você não está vendo, conseguindo um sim para implantar uma coisa nova, implantando uma coisa nova e você continuar crescendo. Existe uma segunda opção, que é você se contentar. Tipo, eu não vou nem tentar, Elis. É isso, é o que tem pra hoje, RH não é valorizado mesmo, minha copa já chegou no máximo que deu aqui de crescimento. Vou só continuar a minha vida do jeito que tá e tá ótimo. Eu definitivamente espero que você não escolha essa opção, mas é uma opção. E a terceira opção é, tentei fazer um buraco nesse teto e não consegui. E não quero me contentar a continuar desse jeito, desse tamanho. Quero continuar crescendo. Você tem uma terceira opção. Levar a sua árvore para outro lugar. Um lugar que, de fato, veja a importância de tudo isso que você está falando. Entenda e queira tudo isso que você sabe fazer. Mudar de empresa. Mudar os seus ares. Esse conhecimento que você tem, ele é importantíssimo para as organizações. Você vai se encontrar inúmeros ambientes que valorizam isso. Basta você continuar se capacitando, fazer isso por você, mergulhar nisso por você, focar no seu crescimento, no que é melhor para a empresa, no que você tem controle de melhorar cada dia mais. E pronto, você vai encontrar o lugar que seja o lugar certo para você. Inclusive, ó, a Adriana, essa é uma metáfora que eu uso muito, e a Adriana veio falar assim, ó, vim compartilhar com vocês que eu estava numa empresa no qual planejei apresentar o projeto, e assim que me inscrevi no GPC, né, que ela é minha aluna, mas antes mesmo disso acontecer, eu tive uma negativa por parte dos donos. Isso, obviamente, desanima qualquer profissional. Então, aquela parte que a gente não tem controle. Mas então eu lembrei do que Elis diz sobre a árvore, sobre acreditar em si mesmo. E no momento em que eu acreditei que merecia mais, eu fui convidada por outra empresa para fazer parte do time deles. E eu vim deixar aqui de registrado que nem sempre tudo sai como planejado. Porém, é importante continuar acreditando no seu potencial e ir atrás dos seus objetivos. Olha que lindo, né? É encontrar o seu ambiente, o lugar que de fato vai te caber o que você quer, impactar, onde você possa impactar e fazer isso continuar acontecendo, certo? Bom, agora eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Conseguiram visualizar uma luz no fim do túnel que de fato vocês podem fazer diferente, apresentar diferente e terem a possibilidade, a oportunidade de abrir portas, de criar a sua própria oportunidade ao invés de esperar cair no colo? Pois é. E eu quero saber também uma coisa.
Sabe todo esse material que a gente viu aqui durante a nossa aula? Os nossos slides? Pode ser que você seja igual eu sou a louca do resumo. Eu amo material escrito para estudar, para revisar. Enfim, se você também é assim e quer ter acesso ao resumo da nossa live de hoje, eu quero que você me responda se realmente isso é importante para você. Porque se de fato você quer ter acesso ao material dessa aula, mas além, ficar por dentro das nossas próximas aulas, receber os links e os materiais das próximas aulas, eu quero saber se você quer primeiro para te contar como você consegue isso. Vamos ver se vocês querem mesmo, coloca aí nos comentários. Bom, essas nossas aulas, elas acontecem periodicamente, na verdade semanalmente, toda semana nós temos aulas. E o que acontece? Existe uma forma de você ficar por dentro das próximas aulas, de você ser notificado sempre que tiver uma aula nova, de você receber esses links e, mais do que isso, os materiais dessas aulas, os resumos, ou quando tiver um material específico, você também receber, ficar por dentro desse conteúdo gratuito. Existe uma forma de você estar dessa forma, por dentro disso. Para você que está no YouTube, presta atenção. É só você clicar no link que está aqui embaixo dessa publicação, bem na legenda aqui mesmo da publicação, que você já vai conseguir se cadastrar aí para receber os nossos materiais. Você vai entrar numa comunidade no WhatsApp, onde a gente encaminha todos os materiais, os links das aulas, ok? Eu quero finalizar te fazendo uma pergunta. Você gostou da nossa aula de hoje? Gostou desse conteúdo? É o seguinte, se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de deixar esse joinha, é a forma que você tem de me dar esse feedback, é a forma que eu tenho de saber se realmente esses conteúdos estão sendo relevantes para você, se estão fazendo sentido. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, justamente para você ficar por dentro também dos próximos vídeos, que não só aulas aqui, mas nós temos vários outros vídeos como Elis Responde, como vídeos mais curtinhos com dicas e insights incríveis. Então não deixa de se inscrever para ficar por dentro de tudo, combinado? Foi um prazer estar com vocês durante essa nossa aula. Um beijo no seu coração e até as nossas próximas aulas.